Hoje você vai aprender e calma, calma que não é vídeo repetido. Muito pelo contrário, eu preciso falar disso aqui, ó, para vocês, tá? Isso aqui é uma continuação de um vídeo que eu já gravei. Se você não assistiu esse vídeo, pode ficar tranquilo que somente com o vídeo de agora já vai valer a pena, tá? Eu preciso falar muita coisa importante aqui para vocês, muita coisa importante. Eu considero este vídeo que eu estou gravando o vídeo mais importante do canal de todos os vídeos que eu já gravei. Não é sensacionalismo barato, não é. Você vai ver, meu irmão, quando eu começar a falar disso aqui, ó, no vídeo, você vai assustar, meu irmão. Você vai se assustar. A coisa, ela é bizarra. Ela é bizarra. Ela é inacreditável. Inacreditável. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês, para quem não conhece meu trabalho, né, para quem não acompanha meu trabalho, eu já gravei um vídeo provando que sim, as pessoas estão removendo versículos da Bíblia. Mas não é qualquer versículo da Bíblia. As pessoas estão removendo os versículos mais importantes da Bíblia. E muitas vezes eles fazem isso de uma maneira que você não percebe. Vamos rodar esse vídeo dessa mulher. E aí no final do vídeo dessa mulher aqui, eu vou falar disso aqui. É muito importante. Você é pai de família? Você é mãe de família? Você tem filhos? Meu irmão, você tem problema de saúde? Assista esse vídeo aqui até o final, tá? Assista esse vídeo até o final. Deixa eu só rodar esse vídeo aqui. Quando a gente terminar de ver esse vídeo aqui, a gente fala sobre o assunto, que aí é importante, tá? Vamos rodar esse vídeo aqui, olha só. Essa semana eu vi um vídeo em que eles falavam que as novas versões da Bíblia não estavam vindo com todos os versículos. Muito estranho. Por causa da maldita música que esses enrabados colocam, eu sou obrigado a pausar esse vídeo de 5 em 5 segundos. Se não tivesse música nesse vídeo, podia rodar o vídeo inteiro aqui. Recentemente eu comprei essa Bíblia aqui, olha só, de estudos maravilhosa, uma versão respeitável. Bom, de forma resumida, né, eu não vou poder avançar por causa dessas músicas horríveis, né? Reclama com o Clube da Palavra que enrabou o vídeo com música. Basicamente é o seguinte, e não colocou a fonte original do vídeo, né? Pra gente poder pegar o vídeo original. Basicamente é o seguinte, essa mulher, ela vai falar que removeram um certo versículo da Bíblia. E que versículo que é esse aqui? Olha só. Eu estava investigando que tem uma notinha em Jabuti, ainda não tem. Mateus 17, Em Jabuti. 21. Mateus 17, 21. Eles removeram esse versículo da Bíblia. Mateus 17, capítulo 17, versículo 21. Que está escrito, mas esta casta de demônios só se expulsa com oração e jejum. Vou para Mateus 22. Eu estava investigando que tem uma notinha abaixo. Aí existe uma coisa que eu falo para vocês. Olha como é que o capeta ele é astuto. Como é que o sistema é astuto. Primeiro, você remove um capítulo da Bíblia, mas isso vai gerar um alarde muito grande. Vai gerar um alarde muito grande. Então o que você faz? Você remove o capítulo e deixa uma nota de rodapé. Para quê? Para que as pessoas saibam que aquele versículo ainda está lá na nota de rodapé e que foi removido porque os estudiosos chegaram à conclusão que aquilo ali não estava na Bíblia, meu irmão. Meu irmão, aí depois, passa alguns anos, eles removem a nota de rodapé. É assim que eles fazem. É assim que eles fazem. Eles não removem um capítulo de uma vez. Eles colocam uma nota de rodapé falando que aquele versículo foi removido porque não encontraram os pergaminhos sagrados de Baal, né? E aí simplesmente vão lá e removem o versículo. Aí passa um tempo, alguns anos, remove até a nota de rodapé. É assim. Né? Se cozinha um sapo em água fria, morna, para depois quente. Se botar o sapo na água quente, ele pula fora. Então, dizer para as pessoas, mas tem uma notinha de rodapé, meu irmão, é a mesma coisa que você ser enrabado pelo Kid Bengala, porque você está removendo da Bíblia. Removendo da Bíblia, removendo um versículo mais importante da Bíblia. Não é qualquer versículo, é o versículo mais importante da Bíblia. Mas esta casta de demônios não se é expulsa senão pela oração e por jejum. Ou seja, estão removendo as ferramentas para você poder vencer o mundo. Removendo as ferramentas, porque existem demônios que somente pela palavra não são expulsos. A própria Bíblia dá endosso a isso. Não é, se você acha que você é um super saiyajin, que com o poder de Deus você vai expulsar tudo, a própria Bíblia fala, tem demônios que somente com jejum. Somente com jejum. Então, esse versículo foi o versículo que foi removido da Bíblia. Aí essa mulher, ela vai falar o seguinte aqui. Os teólogos, os acadêmicos da Bíblia estão falando
E os teólogos acadêmicos estão falando sobre isso, estou achando super normal. Meu irmão, a família Rockefeller, ela foi a pioneira na educação no mundo inteiro, nas universidades. Se você estudar um pouquinho, você vai entender. Então, por exemplo, no meio acadêmico, você pega lá os teólogos. Cara, teologia da prosperidade, tudo isso que se foi inventado vem lá das catacumbas do inferno. Tudo isso que você conhece hoje, cara, se tu conhecesse a história do mundo, você se enojaria. Agora, por que esse versículo, mas esta caça de demônios só se expulsa com oração e jejum, por que esse versículo foi removido da Bíblia? Cara, eu não sabia. Eu confesso para vocês que eu não sabia. Só que eu sou uma pessoa letrada, eu sou uma pessoa que estuda, né? Então eu estou lendo alguns livros, né? Para esse mês agora eu estou lendo alguns livros e preparei alguns livros para eu ler aqui, né? Mais ou menos do próximo mês, que é o livro do Luciano Subirá e do Mahesh Chavada, né? Peguei esses 2 livros para me ler aqui. Esses 2 livros falam sobre o jejum. Espero que o Luciano Subirá não me desaponte, né? Mas estou lendo alguns livros. O livro mais importante que eu já li na minha vida é esse aqui, ó. Por que nós dormimos? Explica até por que existem pessoas que acreditam no comunismo. Esse livro aqui é foda. É o melhor livro do mundo para ler. Melhor livro do mundo. E esse livro, cara, sério, você vai chegando no final do livro, você descobre que TDAH e autismo... Eu não posso falar aqui. Não vou nem falar. Posso falar não, meu pessoal. Posso falar não. Agora, esse livrito aqui, ó, Jejum, uma nova terapia, meu irmão, conta a história inteira dos dedos dos Rockefeller no meio médico. Cara, a história inteira. Eu não terminei de ler o livro ainda, tá? 4 horas da manhã eu já estava lendo esse livro, pegando parte desse livro. E aqui vai falando sobre como que originou a história da medicina no mundo moderno. Como que originou esse livro que é o Jejum, uma nova terapia. Eu comprei o livro pensando que eu ia aprender sobre jejum e eu aprendi sobre história, né? E aí, cara, ele conta a história da medicina. E como que essa história é podre, cara. Podre. Eu imaginava que a história da medicina não fosse uma história tão virtuosa. Mas eu nunca imaginei que teria envolvimento de assassinato de pessoas. Não imaginei que teria o apagão de pessoas. Eu não imaginava, cara, que a coisa seria desse nível podre. Né? Por quê? Porque antigamente a medicina antiga ela não era centralizada na medicina moderna, na medicina científica. Antigamente você tinha gente que curava com erva, tinha gente que curava com homeopatia, tinha gente que curava com uma porrada de coisa diferente. Aí, para poder combater e ganhar dinheiro, os caras desenvolveram um método. Eu comecei a ler esse livro porque eu queria aprender de jejum. E na verdade eu comecei a ver a história da medicina. Agora, se tem uma coisa que foi perseguido, o FBI perseguiu pessoas que faziam jejum nos Estados Unidos, cara. Não, sério, esse livro aqui, meu irmão, o FBI perseguindo pessoas que faziam jejum. Eu fico me perguntando, mas que porra tem um jejum que é tão importante a ponto do governo americano prender pessoas que fazem jejum? Eu falei, mas peraí, meu irmão, mas o que tem de mais no jejum? Eu fico me perguntando, né? Aí eu fico me perguntando, peraí, meu irmão, peraí. Né? O cara não descobriu a cura do não sei o que. O cara não descobriu nada. O cara tá fazendo jejum. Aí eu fiquei me perguntando, por que a galera tá prendendo a galera que faz jejum, velho? E cara, comecei a ler o livro e comecei a ficar encucado. Né? Eu fui dormir, não consegui dormir direito, porque eu fiquei preocupado. Pô, eu tava lendo a história, cada vez que eu lia a perseguição, e pega os caras e sabota os caras e destrói laboratório. Aí eu fiquei pensando assim, pô, peraí, meu irmão. Peraí, mas por que essa perseguição pelo jejum? E eu fiquei perguntando. Aí, meu irmão, eu comecei a pensar um pouco. Peraí, os hebreus, povo de Deus, faziam jejum. Os levitas faziam jejum uma vez por semana. O povo egípcio fazia jejum. Os animais da natureza, quando estão doentes, fazem jejum. E eu comecei a pensar, porra, peraí, mas qual que é o problema de fazer jejum? Não tem nada demais, é só ficar sem comer. Aí, meu irmão, eu fui parar lá na Rússia, estudando com esse livro aqui, ó, através de um livro de um russo. E aí, eu descobri uma coisa, eu não posso falar aqui, né? Mas o famoso jejum, meu irmão, sem brincadeira, é uma coisa tão poderosa, mas é tão poderosa que não só parte do campo das ideias, do campo espiritual, mas do campo biológico. Aí nós tivemos aqui um caso aqui de um russo aqui, que começou a fazer jejum. Mas sabe por que esse russo quis fazer jejum? Porque estava na União Soviética, todo mundo morrendo de fome,
né, todo mundo sem dinheiro, e aí um dos generais de guerra, um dos caras que era do parlamento, queria uma metodologia para poder curar os soldados na guerra. E como os caras estavam sem dinheiro, apareceu um maluco falando de jejum, bota esse cara para trabalhar. Só que esse cara depois, fizeram isso aqui com o cara. Por que fizeram isso aqui com o cara? Eu vou te falar o porquê que fizeram isso aqui com o cara. Vamos pegar alguns exemplos de jejum aqui, só para você entender por que esse cara foi eliminado, tá? Olha só para você ver por que esse cara foi eliminado, né? Deixa eu pegar aqui alguns exemplos aqui de jejum, tá? Alguns exemplos de jejum. Olha só, isso aqui é o relato de um médico, né, numa clínica sobre jejum. Até a esquizofrenia, o cara... Eu não sei como é que esse cara fez. Eu não sei, meu irmão. Eu não sou eu pratico jejum, eu não cheguei ao nível desse cara aqui. Esse cara aqui fazia jejum de 20, 30 dias com os pacientes. Eu não sei porquê. Eu estou estudando ainda, eu estou tentando entender essa história. Mas basicamente é o seguinte, vamos acompanhar aqui a clínica lá em Moscou dos caras praticando jejum. E olha que a parte bíblica que foi removida, né? Fiquei muito impossibilitado por 5 anos. Eu sofria de obesidade. Meu peso era de 126, muito mais leve do que eu, né, meu irmão? De graves problemas cardíacos e de asma. Tive pneumonias, tromboflebites, nem sei o que é isso. Uma colecistite e cheguei ao instituto com dor ciática aguda. Fazia 2 meses que eu estava de cama, em casa. Era 2 de setembro de 1952. Inicialmente recebi tratamento na ala normal do instituto, lá de Moscou, de medicina. Isso me ajudou no começo, mas houve uma piora grave e eu acabei perdendo a esperança de melhora. O cara já estava pensando que ia morrer. Meu médico me convenceu então a me transferir para uma ala do Dr. Naberkov. Por quê? Porque tinha um maluco que estava fazendo experimento para o governo e a galera falou, você já está para morrer mesmo, vai lá no cara. Aí beleza, no 4º dia de jejum senti dores fortes. No 10º dia comecei a andar sem muletas. O cara andava de muleta, no 10º dia de jejum passou sem andar de muleta. Eu jejuei durante 26 dias. Eu não sei, pelo menos até agora, eu não sei como que esse jejum é feito. Estou lendo esse livro, eu não sei se eles utilizam sais minerais, água com sal. Eu não entendi como é que esse jejum é feito ainda. Isso aqui tem a ver com o médico doutor Naberkov. Eu tenho que ler o livro do russo para descobrir como é que esse cara fez isso, né? Eu não sei, aqui esse livro aqui é só registro histórico. E o resultado é esse, perfeito. Eu tenho novos amigos na vida, com toda pessoa saudável. Eu esqueci o que significa complicações cardíacas, a dor insuportável no coração, a asma. Nada de dor ciática. O cara foi curado de tudo com jejum. É basicamente isso. A medicina hoje em dia não pode nem falar de cura, tem que falar de remissão, né? Aí, meu irmão, esse cara, o Dr. Nikolai Naberkov, esse cara, meu irmão, depois que ele começou a apresentar resultados inacreditáveis, fecharam o Instituto de Medicina lá onde ele trabalhava, a clínica que ele trabalhava. Esse cara morreu 3 anos depois, meu irmão. Isolado de todo mundo. Não sei nem o que aconteceu com esse cara. Aí, tipo assim, tu vai pegando os casos de paciente aqui. Tem uns casos aqui, velho, bizarro. Deixa eu ver aqui. Tem uns casos bizarros. Aí você vai contando a história, né? Deixa eu pegar aqui só para você entender aqui, ó. Você quer de um general de guerra, ok? Lá da Rússia, né? Que se propôs a fazer o experimento do Nikolai Naberkov, né? Em 1957 tive um acidente vascular cerebral, um AVC. Em 1959 um infarto, a palavra aqui eu não posso nem falar hoje em dia, né? Mio, parará, pururu, coelhinho da Páscoa, cardio, né? E em 1952 fui diagnosticado com hipertensão associada a uma esclerose das veias. A partir de março de 1952 comecei a ter vasoespasmos cerebrais e por isso fui tratado em vários hospitais. Em 12 de dezembro de 1952, quando dei entrada no instituto, eu mal conseguia ficar de pé, tinha tonturas e ouvia um ruído constante na minha cabeça. Depois de tratamento de 20 dias de jejum, eu não sei como é que esses caras fazem esse jejum, se é só comer, cara. Eu sei que tem que beber água, mas eu não sei como é que é feito, não é relatado no livro, tá? 20 dias de jejum prolongado e o período de realimentação. Tem um período de realimentação, você não pode fazer jejum e comer uma pururuca, né? É isso que eu tô falando. Você faz o jejum, mas tem um período de realimentação. Você começa com alimentos bem leves, coisa mais leve possível, para você ir se intensificando. Então não é uma coisa simples de ser feita. Você tem que ter pleno conhecimento do que você está fazendo, tá? Quanto mais tempo você passa de jejum, mais difícil é você voltar a comer alimentos, tá?
Senti uma melhora significativa no meu estado de saúde. A paralisia residual do lado esquerdo desapareceu. O cara tinha paralisia do lado esquerdo do corpo, desapareceu. A visão do cara, o cara não tinha visão. Minha visão melhorou. As dores de cabeça e as tonturas quase desapareceram. E eu recomecei a caminhar com passo firme. O cara voltou a enxergar. O lado esquerdo paralisado voltou a funcionar. Eu não sei como é que isso funciona. Francamente, eu não sou médico, eu não tenho entendimento disso aqui. Né? Antes de passar pelo centro de Dr. Naberkov, eu me considerava uma pessoa inapta ao trabalho. E hoje me sinto capaz de trabalhar. Presenciei inúmeros exemplos dessa clínica que me permitiram dizer que o jejum de longa duração merece grande atenção. Como testemunha, os tantos camaradas salvos por esse método. General B. Então, tipo assim, o cara foi tratando. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? O negócio começou a dar certo. Tudo que aparecia de gente doente lá, o cara resolveu o BO. Só que aí, meu irmão, o que aconteceu foi o seguinte, tá? Eles fecharam a clínica. Né? Misteriosamente fecharam a clínica. Todos os documentos foram confiscados. O cara desapareceu e 3 anos depois foi declarado morto, né? Aí tu pega esse livro aqui e você vai lendo esse livro. Tu vai pegando o livro, pô, gente perseguida, gente morta, gente perseguida. O FBI prendendo o cara que fazia jejum. O cara fazia jejum, o cara falando do jejum, fazendo jejum, o cara foi preso pela... Eu fico perguntando, mas peraí, meu irmão, o que diabo tem essa porcaria de jejum que incomoda tanto o sistema? Eu fiquei me perguntando, porra. Eu sou um gordo rabicó, já passei dos 150 arroba. Eu fiquei me perguntando, porra, peraí, mas o que será que esse jejum tem tão especial que os caras removem na Bíblia o versículo de jejum? Os caras perseguiram, a galera, foi até o FBI, nos Estados Unidos perseguiram os caras de jejum. Na Rússia, os caras lá após a Segunda Guerra Mundial, país quebrado, fudido. Os caras apagaram todas as informações de jejum. Os caras queriam usar o jejum na guerra para poder intensificar a tropa. Tiveram resultados significativos maravilhosos. Tiveram pleno resultado para tudo quanto é canto. Depois eles pegaram os resultados, jogaram para o exército, sumiram com as informações. Tudo foi sumindo. E aí tu vai lendo o livro, cara, e a galera vai sumindo, a galera vai morrendo. Eu fico perguntando, porra, uma perseguição por causa de jejum, cara. E aí tu tem um capítulo aqui falando o seguinte, ó. Quem foi o cara que ficou à frente do seu tempo cagando com tudo? Quem foi o cara? Aí tu vai ver aqui, ó, a família, né, dos Rockefeller. Foram os caras precursores da medicina, né? Uma galera, não vou falar o nome aqui, né? Foi a galera precursora que perseguiu, que injetou milhões através da indústria do petróleo para criar a medicina como você conhece. Os caras mudaram até a medicina na China. Faltou isso aqui, ó, para os caras não removerem a acupuntura. Cara, a acupuntura na China, ela só sobreviveu por um milagre. Porque até na China os caras mudaram o âmbito médico. Os caras isolaram tudo, meu irmão. Até na Mongólia os caras mudaram a medicina de lá. Eu fiquei me perguntando, porra, os caras removeram o versículo de jejum na Bíblia. Os caras removeram clínicas nos Estados Unidos no ano de 1880 para 1950. Tudo que falava de jejum era perseguido. Havia assassinato de reputações, havia destruição em massa. Chegou um ponto dos caras serem presos. Teve um cara que ficou preso um ano. Teve que pagar mais de $800 mil. Tudo por causa de jejum. Eu fiquei me perguntando, mas o que tem esse tal de jejum que incomoda tanto o sistema? Mas que tem que esse jejum? Aí, cara, quanto mais eu leio esse livro aqui, eu não terminei de ler ainda, mais eu vejo os benefícios do jejum, cara. Esse livro aqui é o mais importante que você tem que ler, ó. Esse aqui, ó, tá? Mas aí eu fui lendo o livro, fui chegando à conclusão. E aí, cara, olha que coisa interessante. A Bíblia, ela é um anagrama. O que é um anagrama? É um codex. O que é um codex? A mensagem, ela está sendo criptografada. Jesus Cristo falava por parábolas. E quando se foi perguntado, os apóstolos perguntaram para Jesus, por que você fala por parábolas? Ele mesmo disse, porque alguns ainda não têm o pleno entendimento. Para vocês eu falo normal, porque aquelas pessoas estão sendo preparadas, mas para eles eu falo por parábola. Tem um motivo especial espiritual por trás. E aí é o seguinte, a verdade é essa. Você só se torna homem ou mulher com 30 anos de idade. É quando o lóbulo
pré-frontal é plenamente desenvolvido. Ou seja, somente com 30 anos de idade você vai ter a plena certeza do que é certo e do que é errado. E isso justifica o porquê a garotada com 18 anos vai para a faculdade e começa a adotar as piores escolhas possíveis na vida. E quando os caras formam na faculdade, passa alguns anos, eles voltam para o estado original. Então o córtex, a palavra correta é essa, córtex pré-frontal, ele só se desenvolve quando você, plenamente, 100%, quando você alcança 30 anos de idade. A Bíblia faz referência que mocidade é qualquer pessoa que tem menos de 30 anos. Você só vai se tornar homem com 30 anos. Jesus Cristo, licença poética, teve uma vez que ele pregou quando ele era mais novo, uma única vez que ele pregou na sinagoga, quando ele tinha 12 anos. Mas a verdade é essa, Jesus Cristo ele só foi começar a pregar com 30 anos de idade. 30 anos de idade, córtex pré-frontal bem desenvolvido. A mensagem que Jesus Cristo quer passar é que você só vai se tornar uma pessoa bem desenvolvida com 30 anos de idade, que é quando o córtex pré-frontal está bem desenvolvido. Outra coisa, antes de começar a pregação de Jesus, ele jejuou por 40 dias. E aqui nesse livro tem dezenas de pessoas que jejuaram por 40 dias. Tem dezenas de pessoas que jejuaram por 40 dias. Dezenas. Isso aí não é uma coisa... Só Jesus, eu acreditava que só Jesus era capaz de jejuar 40 dias. Até eu ler esse livro aqui. Então o que acontece? Antes de Jesus Cristo pregar, ele esperou completar 30 anos de idade e ele fez o quê? O jejum de 40 dias. Agora, por que ele fez o jejum de 40 dias? Aí, meu irmão, a história começa a ficar mais maluca do que você pode imaginar. Tem um cara no Brasil que ele é chamado James Burning. James Burning. Eu já me consultei com esse cara e eu já comprei o livro desse cara. Hoje em dia não vende mais. Esse cara ele foi banido, ele foi perseguido pela Rede Globo até os cafundéus de Judas. Ele foi perseguido pela Rede Globo. Cara, o James Burning falava umas coisas que eu achava um absurdo. Eu não tinha inteligência, eu não era uma pessoa letrada. O James Burning falava que toda doença era um parasita, toda doença era um vírus. O James Burning, não estou dizendo que sou eu que estou falando. Então toda doença era a base de parasita. E por que o James Burning chegou a essa conclusão? Por que esse cara doidão chegou a essa conclusão? Aí você vai olhar a história do James Burning. Ele estudou a medicina dos índios. O cara foi em mais de 12 tipos de indígenas no Brasil. O cara viajou o Brasil para descobrir como que os índios curavam doenças. Por exemplo, foi feito um estudo, ok? Inclusive tem até no PubMed, de índios nativo-americanos que não tinham nenhuma doença, começaram a alimentar-se com as comidas industrializadas. Em menos de 6 meses os índios começaram a ter problemas de coração, problemas de obesidade, de insulina, de tudo quanto é canto, diabetes, não sei o que. Esses índios. Aí passou o tempo, voltaram com os índios para a tribo. E esses índios que estavam na tribo, eliminou todas as doenças. Ou seja, a alimentação indígena, que é uma alimentação baseada em animais, em frutas, e algumas leguminosas e verduras, fez com que a saúde deles ficasse intacta. Aí pegaram pessoas da cidade que tinham problemas e colocaram para viver com os índios. O que aconteceu? Essas pessoas foram curadas. Então começou alguns estudos a falar sobre índios, a cultura indígena. Por exemplo, o índio, quando o índio adoece, primeira coisa que ele faz, ele repousa, ele dorme muito e ele faz jejum. Ele faz o quê? Exatamente o quê? Jejum. Então são culturas milenares, ancestrais, tribais. E aí, meu irmão, começaram a fazer alguns estudos. Misteriosamente, esses estudos sempre eram silenciados. E aí, cara, começou a fazer isso. O James Burning começou a estudar a cultura dos índios. Por que o índio, né, quando é picado por uma cobra, ele usa uma raiz vermelha de não sei do que? Por que o índio, quando tem febre, ele faz tal coisa? E começou a estudar. Por quê? Porque os índios são muito mais saudáveis do que os seres humanos da idade da era industrial, da era pós-moderna. Nós não temos a saúde de um índio. O índio é muito mais saudável. A pele do índio nem espinha tem.
Então o índio ele é muito mais saudável. E aí, pô, a galera queria estudar, pô, por que esse índio é tão saudável? E o James Baring estudou mais de 12 tribos indígenas. A conclusão, esse cara ficou mais de 16 anos estudando. A conclusão que esse cara chegou, eu não posso falar que eu não sou médico. Esse cara chegou à conclusão que toda doença, sem exceção, é parasita, é vírus. Mas é principalmente parasitas. E se aloja no teu intestino. E ele começou a falar que diabetes era parasita. Começou a falar que tudo era parasita. Esse cara tudo era parasita. E eu fiquei assim, meu irmão, esse cara tá doido. Esse cara é doidão, velho. Esse cara é doidão. E aí esse cara lançou um livro, né? A Saúde Brota da Natureza. Já acho que não existe mais, foi proibido no Brasil. Lançou esse livro falando de como é que você cura algumas doenças com chás, né? Que é o que os índios faziam no passado. E aí, a Rede Globo, cara, ela fez um dossiê contra esse cara, ela expôs onde esse cara mora, inventou um monte de mentira, um verdadeiro assassinato de reputações. Isso, a galera jogava ovo na casa do cara, a galera pichava o muro, gritava, batia no portão. Fizeram isso aí. Aí o cara veio a público falar que não ia mais trabalhar, não sei o que, e sumiu da internet. Só que assim, esse cara estudou a história dos indígenas, né? E aí, qual a conclusão que ele chegou? Que toda doença era um parasita. Você vai, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas assim, quando você vai para a Itália, quando você vai para algum outro país, quando você vai ser atendido nesses países bem desenvolvidos de primeiro mundo, para esses médicos de países de primeiro mundo, não existe parasita, não existe, cara, não existe. Você vai no médico de primeiro mundo e fala assim, eu estou com um problema de tal coisa, eu estou pensando em fazer uma desparasitação. O médico do primeiro mundo fala assim, não, aqui na Itália, já aconteceu comigo, aqui na Itália, aqui não tem esse negócio de parasita, não sei o que, não tem não, que isso, campeão, isso aqui é tranquilo, aqui a água é boa, tudo, eles têm produtos, nós vivemos na era moderna, as pessoas não têm mais parasita nem nada, não sei o que, aqui não. Aí teve casos de pessoas na Alemanha que foram tentar desparasitar, ao médico, não, que isso, parasita, que isso, aqui não, aqui é um lugar muito limpo, não sei o que, você não está falando lá da Índia, você está falando, aqui é um lugar muito limpo, e todo mundo, nada de receita de remédio de desparasitação, nada de receita de remédio. Aí eu fiquei me perguntando, falei, porra, meu irmão, mas por que isso nessa história? Aí, cara, aí entra uma mulher chamada Hilda Clark, eu não vou falar muito dela, né? E entra uma galera alternativa, fodida. E os caras vão por essa pegada do James Baring, essa pegada dos parasitas. Só que assim, como é que você elimina um bicho desse do seu corpo? Eu não sei, eu não sou médico, eu não faço nem ideia. Eu não sou médico para te falar aqui como é que faz isso. Só que aí, meu irmão, como é que os caras no Egito faziam isso? Como é que você elimina um bicho, como é que você elimina uma lombriga que está lá no seu intestino? Eu falei, porra, mas como é que faz isso, velho? Como é que o cara no Egito fazia isso? E pior, na peste negra, como é que eles faziam para eliminar a galera do século XVI, para eliminar problema? Aí eu ficava me perguntando, velho, porra, meu irmão, porra. Como é que os caras faziam? Na época não tinha. Na época do ano de 1802, você cursava medicina em 3 meses. Muita gente analfabeta e letrada fazia medicina. Então, tipo, era uma coisa maluca, era um verdadeiro misticismo, né? E aí, cara, ficou nessa história. Como é que os caras faziam isso? E nada de resolver problema, e nada de entender. Aí eu comecei a entender que os hebreus faziam jejum, os egípcios faziam 3 dias de jejum por mês. A galera, toda a cultura ancestral, maia, inca, azteca, todo mundo fazia jejum. O jejum não é algo exclusivo da Bíblia, mas é algo exclusivo da humanidade. Todos faziam jejum. Aí entra uma história. O homem, né, Homo sapiens, eu vou falar licença poética aqui para vocês. O Homo sapiens é aquele que é caçador. Ele caça, ele vai caçar, né, geralmente o animal, vai caçar um javali, por exemplo, né, para poder comer. O Homo sapiens, estou dando exemplo para vocês, tá? Ele mora na caverna e vai caçar o animal. O que acontece? Nem todo dia tem comida. Nem todos os dias o Homo sapiens consegue comer. Não fica passando o javali na frente do cara o tempo todo. Então o cara vai lá, caça um javali, muitas vezes fica uma semana sem comer. De preferência tem que ser alimentos muito gordos, né? E aí, meu irmão, pega uma onça, aí você pensa, pô, peraí, mas uma onça não come todo dia. A onça, ela não tem um banquete para comer todos os dias. Um leão não fica caçando todos os dias. Muito pelo contrário.
A alimentação do leão é uma vez a cada 5 dias, 7 dias, às vezes fica 14 dias sem comer. Aí você fica pensando, porra, mas peraí, como é que esse bicho tá vivo, velho? Como é que esse bicho tá vivo? Porra, o bicho não come todo dia, meu irmão. O bicho não tem café da manhã, o bicho não tem almoço, o bicho não tem janta, não tem cafezinho da tarde, o bicho não come um queijinho com goiabada. Como é que esse bicho tá vivo, velho? Aí, porra, os animais fazem jejum naturalmente. E aí começaram a estudar, velho. Começaram a estudar, né? E aí descobriram que é o seguinte, hoje em dia tem um estudo falando sobre isso, que existem neurônios que estão no seu coração, existem neurônios que estão no seu cérebro e existem neurônios que estão no teu intestino. E no intestino, pra você não falar, são 8 bilhões de neurônios. É uma quantidade absurda. Então o seu intestino, ele pensa, ele é inteligente. É como se você tivesse 2 cérebros no seu corpo, o do intestino e do corpo, só que ninguém fala disso. E o seu intestino, ele é sensível à toxina, o intestino grosso ele é sensível a toxinas. E muitas vezes os parasitas, eles se encapsulam no intestino e ficam lá para sempre, velho, se alimentando, reproduzindo. Aí começa a aparecer umas coisas. Esse livro aqui vai começar a falar umas coisas bizarras. Pegaram uns caras que era clínica psiquiátrica e começaram a fazer jejum com os caras. E assim, os caras sem falar, comendo cocô, voltaram a tocar piano, véio, a se arrumar, a fazer barba. Mas aí entra um pequeno relato, né, de uma enfermeira que eu cheguei a conhecer. Essa mulher trabalhou numa clínica psiquiátrica e ela falou o seguinte: eu não trabalho em clínica psiquiátrica na lua cheia. Porra, meu irmão, que ideia de jirico, de besta que é essa? Não trabalhar na lua cheia? Não, é porque a gente trabalha numa clínica com gente doida, que é a clínica psiquiátrica, só gente maluca. Quando é lua cheia, essa garotada toda, essa galera que está na clínica psiquiátrica fica louca, começa a gritar, começa a agredir. Aí eu fiquei assim, o que tem a ver a lua? O que tem a ver a lua com essa história, velho? O que tem a ver a lua com isso? Aí a mulher falou assim, eles ficam doidos na lua. Aí eu falei, porra, meu irmão, isso é misticismo, cara. Isso aí já é curandeirismo, não tem nada a ver. Só que aí, cara, eu fui conversando com uma galera aí, e a lua nova é o momento que os parasitas, eles saem para acasalar. Eles saem dos casulos que eles criaram para acasalar. Para poder. E aí começaram a ver que a taxa de homicídio era maior na lua cheia, taxa de suí, parará, poruru, diô, porrada de coisa era maior na lua. Por quê? Por causa dessa porcaria aí dos bichos que saem para acasalar. E aí, meu irmão, ficaram essa história maluca aí. E eu sem entender nada, né? E aí, porra, lua nova, então é a reprodução dos parasitas, não sei o quê. Aí você vai estudando. E aí, cara, tem um negócio que fala na Bíblia sobre o poder do jejum. A Bíblia fala que o jejum tem muito poder. Por que o jejum tem muito poder? Porque o jejum, ele corta o alimento do parasita. E existem parasitas que vão liberar toxinas, que vão alterar a sua percepção das coisas. Vão alterar a sua percepção. Então tem demônios que você não vai conseguir expulsar somente pelo nome de Deus, porque a sua mente ela vai estar poluída. Cara, quantas pessoas que não pensam besteira? Sério, tem gente que é assim, ó. Tem gente que é assim. O cara tá no ponto de ônibus, aí ele olha pra uma senhorinha atravessando a rua, aí o cara pensa, vai bater um ônibus nessa senhorinha, vai virar purê de batata. Aí passa uma outra pessoa, ele pensa assim, e se essa pessoa for queimada viva? Tem gente que tem uns pensamentos psicopatas. E aí, cara, tem uns caras que tem uns pensamentos, só que as pessoas não falam. Elas ficam, ó, caladinhas. Esse livro aqui provou que se os caras ficassem de jejum, os pensamentos malucos iam embora. E aí o que acontece? A galera, esse livro aqui inteiro, a galera sendo perseguida pelo jejum. E qual foi o versículo que removeram na Bíblia? Mas esta casta de demônios só se expulsa por jejum e oração. Ou seja, o jejum é uma ferramenta poderosíssima no meio biológico, no campo das ideias, porque você fica com uma mente muito mais clara, e no campo espiritual. Agora, eu não sei, porque eu estou estudando o livro, ainda não concluí,
Mas, meu irmão, a coisa é bizarra. Eu não sei. Se você é médico, por favor, formule sua teoria para cá. Eu não faço a menor ideia do porquê essas coisas são assim. Não faço a menor ideia. Estou estudando. Não faço a menor ideia. E aí, cara, teve um caso nos Estados Unidos que o cara, ele começou a fazer jejum. O filho dele estava entre a vida e a morte, fez jejum. Todo mundo começou a ser curado com jejum. Aí, esse cara tentou ajudar as pessoas com jejum, foi preso por uma porrada de coisa. Aí, de repente, esse cara abriu uma clínica, foi preso. Aí, de repente, os caras começaram a só ensinar de boca em boca sobre jejum, preso. Aí eu fiquei pensando, pô, mas por que tem jejum demais, cara? Qual que é o problema do jejum? Aí eu fiquei pensando uma coisa. Cuba, Venezuela, as pessoas passam fome, né? Em Cuba e Venezuela, mas o governo sempre garante o alimento. Você já reparou que o governo nunca deixa as pessoas passarem fome? Pode ser o governo que for. Na Venezuela as pessoas passam necessidades, mas o governo sempre dá cesta de alimentos para garantir que as pessoas comam todos os dias. Na Venezuela é assim, em Cuba também é assim. Eles não permitem que a pessoa fique sem comer. Teve um documentário na Rede Globo não, SBT, que nunca foi pro ar. É um pessoal maluco da cabeça que vive de luz. Eu não sei, nunca estudei essa história de viver de luz. Francamente, eu não sei nem se é possível, se isso é uma falcatrua do caralho. Eu não faço a menor ideia, porque eu nunca estudei a fundo esse assunto. Mas teve uma mulher que ela chegou aí no Jô Soares, falando que vivia de luz. Cara, se você é novo, você nunca ouviu falar desse assunto. Mas tinha uns pessoal maluco que falava que vivia de luz. O amigo do meu pai, ele trabalhava e ele falava que vivia de luz. Que ele foi para uma chácara, um sítio, fez um processo de 4 meses de adaptação. Aí eu acho que podia comer banana desidratada uma vez ou outra. E o cara começou a viver de luz. Francamente, eu não faço ideia como é que isso aí funciona. Essa mulher, ela não comia nada, vivia de luz. Eu não sei, cara, eu não sou médico para entender. Aí o cara vivia de luz, né? Ela deu entrevista na SBT, deu entrevista até no Jô Soares, vivendo de luz. Os caras acharam que era mentira, acharam que é charlatanismo, né? Aí o SBT se propôs a juntar essa mulher mais alguns caras para poder fazer um documentário de viver de luz. Nós vamos fazer uma minissérie. Qual era a ideia do SBT? Vamos pegar esses caras no pulão comendo X-tudo, McDonald's no pulão. Vamos pegar esses caras comendo barrinha de cereal escondido. Nós vamos pegar esses caras no pulão. E aí, meu irmão, SBT foi lançar esse documentário, né? Esse seriado, né? Vamos pegar os caras no pulão que diz que não come nada comendo escondido, né, velho? E vamos expor a farsa em rede nacional. Pois bem, chamaram a galera toda. Botaram câmera em todos os quartos, botaram câmera no banheiro, na privada, tipo, o cara ia fazer cocô, tinha câmera lá dentro. Não deixaram um lugar sequer sem câmera. E aí, os caras removeram as pastas de dente. Pra nem isso os caras poderem comer. Os caras removeram as escovas de dente e pra ver se os caras iam viver com isso aí, velho. Pra viver com isso aí. E aí foram fazer essa história de viver de luz, cara. Qual foi a conclusão? Depois de 14 dias de documentário, seriado lá da SBT, ninguém comeu nada e estava todo mundo super saudável. O que eles fizeram? Vamos cancelar o seriado. Depois de 14 dias gravando filmagens. Nunca foi pro ar. Por quê? Porque os caras praticamente fizeram jejum. Ou seja, os caras cancelaram o seriado. Não tem um seriado no Discovery, no NetGeo, não sei aonde, no History Channel sobre jejum. Não tem uma matéria na Rede Globo até os dias de hoje, desde que ela existe, sobre jejum. Ninguém tem uma matéria em lugar nenhum sobre jejum. E os caras foram perseguidos pelo FBI por jejum. A pergunta que fica, que diacho tem nesse jejum que é capaz de fazer com que a galera persiga, meu irmão? O que põe? Você vai transcender? O que acontece? Você vai fazer jejum, você vai começar a voar, vai abrir portal? Por que não pode fazer jejum, cara? Eu fico perguntando, pô, os caras, todo mundo perseguindo. Os caras perseguidos no ano de 2008. Eu falei, meu, mas o que tem nesse jejum? Tipo assim, você vai começar a voar, você vai começar a levitar, você vai começar a ler mentes, você vai começar a abrir portais, você vai começar
a aumentar o seu QI para 450. O que acontece nesse jejum que a galera inteira sabota, velho? Eu fiquei perguntando. E confesso para vocês que eu não achei a resposta. Eu não achei a resposta. Eu não achei, cara. Eu não achei a resposta. Francamente, eu não achei. A resposta do jejum que eu achei é que os médicos estavam curando tudo. Tudo com isso aqui. Agora, foi tudo morrendo, tudo sumindo. Agora, o que diacho tem esse jejum, cara? Jesus Cristo, antes de pregar, primeiro ele completou 30 anos. Segundo, antes de começar a pregar, ele jejuou no deserto por 40 dias. Antes dele começar a pregar, 40 dias. E aí, o diabo estava tão preocupado com o jejum de Jesus, que ele falou assim, ó, ordene a Deus para que transforme essa pedra em pão. Ó, se você se prostrar para mim, tudo isso aqui eu te dou os reinos, te dou o governo, te dou tudo, porque tudo já é do diabo. E Jesus falou não, apartai-vos de mim, Satanás, e não quero, né? E nem só do pão vive o homem, né? E a palavra é essa, nem só do pão vive o homem. E eu fiquei estudando, falei, porra, mas o que tem no diacho desse jejum? O que tem? O que pode ser tão importante que, porra, meu irmão, tem capítulo aqui, meu irmão, do FBI prendendo o cara. O cara foi dar uma palestra de jejum em Nova York. Na hora que o cara subiu no palco, o cara foi preso pela FBI. Porra, mas o que tem nesse jejum, cara? O que é tão especial assim? O cara vai transcender? O que vai acontecer com o cara? Eu não sei, cara. O que vai acontecer com o cara? E aí, meu irmão, todo mundo que fazia 40 dias de jejum sumia, velho. Nesse livro é assim. Fez 40 dias de jejum, some. Desaparece. A pessoa some. Não sei, cara. Eu não sei. E aí eu fiquei perguntando. Fiquei, porra, mas o que tem nesse teatro desse jejum? A Bíblia fala de jejum. Os judeus, eles têm o Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? Você fica 24 horas sem comer nem beber, né? É uma festa do Criador para você aprender o que é fome, o que é miséria, né? Mas assim, os caras fazem jejum. Os levitas, tribo de Levi, fazia jejum 2 vezes por semana. Era o mais rigoroso. 2 dias da semana eles não comiam nada, né? Praticamente isso. E aí eu fiquei perguntando, pô, todas as civilizações faziam jejum. Os animais fazem jejum. Os primatas, o Homo sapiens fazia antigamente. Os primatas faziam jejum. Todo mundo fazia esse caralho desse jejum. E é jejum para tudo quanto é lado. Agora, quando chega no período industrial, a partir do século XVIII, quando começa a imprensa, quando começa os jornais, New York Times, que a galera começa a bombar, New Magazine, tudo começa a bombar, qualquer um que falava de jejum era preso. Aí eu fiquei perguntando, mas por quê, meu irmão? Ah, porque a pessoa pode morrer. Mas aí começou esse estudo aqui, dizendo que os caras faziam não morrer. E aí eu fiquei perguntando. E qual foi a conclusão que eu cheguei? Eu não sou médico, eu não tenho autoridade médica, não faço a menor ideia do porquê os caras fazem jejum. Mas eu vou formular uma teoria aqui. Uma teoria, não sei se é verdadeira. Se você é médico, por favor, comenta aqui embaixo que eu não faço a menor ideia. Estou estudando ainda. Mas a conclusão que eu cheguei é o seguinte. Me parece, eu não sou dono da verdade, me parece que todas as doenças são de origem parasitória, são parasitas, me parece. E que se você fizer o tal do jejum, você vai parar de alimentar esses parasitas e eles vão morrer. Logo você vai ter uma plena saúde em pouquíssimo tempo. Não sei se isso é verdade, francamente eu não sei. Essa é uma hipótese que é estimada até mesmo pelo James Bunning, uma galera aí. Eu penso que seja isso. Agora, eu não sei. Mas o Instituto do Rockefeller, viajou de universidade em universidade em Boston, foi lá em Harvard, foi em tudo quanto é canto, até no Brasil, para criar um plano acadêmico de medicina. Um plano acadêmico universal de medicina, onde você estuda muitas vezes 6 anos e faz residência. E aí, cara, os caras fazem esse trabalho, né, e utilizam os remédios convencionais para tratar as pessoas. Só que assim, eu francamente não entendi. Agora, eu lendo esse livro aqui, ó, Por que Nós Dormimos, é um dos livros mais importantes que eu li na minha vida, se não o mais importante, né? Claro, a Bíblia em primeiro lugar, óbvio, né? Licença poética. Esse livro aqui, meu irmão, é um verdadeiro escândalo. O próprio Olavo de Carvalho, ele fala o seguinte: só existem 2 valores para o brasileiro: saúde e dinheiro, mais nada. Aí um aluno do COF, do seminário do COF, perguntou para ele assim:
Mas e liberdade? Aí o Olavo de Carvalho respondeu assim: não, o brasileiro nunca teve liberdade, ele nem sabe o que é isso. Meu irmão, você acha que o cara estaria vivo no Brasil se ele lançasse esse livro aqui, ó? Você acha que esse cara aqui estaria vivo se ele lançasse esse livro aqui? Esse livro aqui, meu irmão, o cara usou mais de 100 livros para poder criar esse. Você acha que o cara estaria vivo se ele lançasse esse livro aqui, falando mal da família dos Rockefeller, tudo? Você acha que esse cara estaria vivo, cara? Eu acho que não. Então tem muita liberdade de expressão nos Estados Unidos, mais do que no Brasil, né? Tanto é que a galera, quando é perseguido, vai para lá. No fim da história, para você poder entender, eu não descobri o porquê esse jejum faz bem. Francamente, eu tô lendo um livro, não sei como que faz. Me parece, tem alguns médicos aí britânicos que tem que usar água com sal para poder fazer jejum, por causa dos sais minerais que o seu corpo perde. Não sei fazer, não faço a menor ideia como é que faz isso. Não existem livros que ensinam a fazer jejum. Gandhi, adepto do jejum, convidou um francês que criou o best-seller do jejum, que hoje em dia esse livro não está mais público. Gandhi convidou esse cara para poder ir lá para a Índia para poder falar do jejum, e meses depois Gandhi foi morto. E cara, eu fico pensando, mas que porra é essa, velho? O que tem nesse jejum, meu irmão? Será que o cara vai começar a voar? Eu fico me perguntando, meu irmão, e se o cara começar a voar? E se o cara fizer jejum e começar a levitar? Eu não sei, cara, eu não sei. E se o cara começar a fazer jejum e o cara começar a abrir portal? Porque, tem que ter alguma coisa, que faz com que esse negócio seja perseguido desse jeito, cara. Tem que ter, meu irmão. Não, os caras, nesse livro aqui, ó, Por que Nós Dormimos, os caras vendendo ilegalmente anfetamina na porta das escolas nos Estados Unidos. E, os caras nem preso era. Agora o cara foi dar uma palestra de jejum e foi preso pela FBI, velho. Eu fico perguntando o que tem nesse jejum, cara. Agora, não é uma coisa, não basta apenas fechar a boca. É isso que eu queria que vocês entendessem. O jejum é uma coisa muito mitigada. Quando você faz jejum de 5 dias, é uma coisa. Jejum de 7 dias é uma coisa. Jejum de 40 dias, igual tá nesse livro aqui, ó. Exatamente o que Jesus Cristo fez, não é fácil. Não é fácil. Você precisa de toda uma preparação para fazer um jejum de 40 dias. Não é só fechar a boca. Você tem que beber uma água específica, mineralizada. Eu não sei como é que funciona essa história. Você tem toda uma preparação para o jejum, cara. Toda uma preparação. Não é só fechar a boca. O jejum de 40 dias não é só fechar a boca, não. Tá? Não é só fechar a boca, não. Tem toda uma preparação. E quando você alcança os 40 dias... tem toda uma preparação para você voltar a comer. Você não pode ficar 40 dias sem comer e querer comer um leitão, uma pururuca. Não pode fazer isso. Então, como é que você faz para você fazer essa voltar a comer? É igual uma pessoa que fez operação bariátrica. Ela vai tomar aquela sopa sem sal, sem açúcar. É todo um processo trabalhoso até voltar o estômago a trabalhar. Porque o estômago vai parando de trabalhar mesmo. O estômago ele vai reduzindo o seu tamanho. Ele não fica atrofiado, mas ele vai parando de trabalhar. Então você não pode chegar e jogar comida lá. Tem que ser bem de leve, uma coisa bem... Eu não sei como é que funciona, porque nem nesse livro aqui conta como é que os caras fazem jejum. Nem nesse livro conta. Os livros que falam sobre o jejum, inclusive tem referências aqui, todos eles eu fui consultar, sumiram das bibliotecas públicas. Não tem um livrito desse que veio a público, cara. Não tem. Ainda não tem a história das bruxas ainda que eu preciso contar para vocês. Deixa eu pegar aqui só para você poder ver. Ó, Francis G. A Study of Prolonged Fasting, né? O estudo prolongado do jejum. Sumiu. Esse livro não está disponível a público. Carl Hill, Jr. e George F. Metabolic Fuels. Também não encontra. Deixa eu pegar outros livros. Cara, tudo que esses livros aqui, ó. Guelpa. Esse livro também já era, não tem mais disponível. Desintoxication Organic et Regime Vegetarian. Sumiu, tudo sumiu. Aí só vai sumindo essa informação.
Então, assim, a galera que conseguiu fazer tem um procedimento bem específico. É uma coisa que não é, vou fazer da minha cabeça. Vou fazer da minha cabeça. Não é. Só que aí, cara, entra um detalhe. Entra um detalhe. Que é esse detalhe aqui, ó. Eu ainda não li esses livros, não, cara. Mas o poder secreto da oração e do jejum. Tá até no plástico. Eu comprei esse livro, eu não li ele ainda. Eu tô terminando de ler aqueles. Eu terminei de ler o livro Porque Nós Dormimos. Tô mais ou menos um terço, quase metade desse livro, Jejum, uma Nova Terapia, do Thierry de Lastrade, né? Thierry de Lastrade. E esse livro aqui, ó. O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Eu vou começar a ler esse livro. Depois eu pulo pro livro do Luciano Subirá para ver se vai prestar. Mas assim, qual a conclusão que eu quero que vocês cheguem? Qual a conclusão que eu quero que vocês cheguem aqui? Meu irmão, sono e jejum representam basicamente, ao meu entender, cara, 50% dessa saúde, velho. Não, e aí entra um detalhe interessantíssimo. Esse livro ali do Jejum, uma Nova Terapia, a galera tava entre a vida e a morte. Os médicos falaram que ele só tinha dias de não sei o que, o cara começou a fazer jejum. Eu não sei o porquê, mas todo mundo foi perseguido por causa desse jejum. Eu não sou médico, eu não tenho entendimento metabólico para entender por que esse negócio é tão bom, tão ruim. Eu não faço a menor ideia. Agora, o ganhador do prêmio Nobel... Não, sério, a coisa é tão maluca. A coisa é tão maluca, mas tão maluca. Deixa eu pegar aqui só para vocês poderem ver aqui, ó. Ó, ganhador do prêmio Nobel Autofagia Jejum. Deixa eu pegar aqui, ó, olha só. Vocês veem que eu não tô mentindo, cara. Eu não tô mentindo. A coisa é tão sinistra que esse cara aqui, ó, Yoshinori Ohsumi, ele ganhou o prêmio Nobel falando do jejum. O que estão compartilhando? Que o vencedor do prêmio Nobel de Medicina, Yoshinori Ohsumi, constatou que dormir em jejum... Não, que dormir em jejum? Olha a mentira do Estadão, meu irmão. O cara tá falando sobre autofagia, não tem nada a ver de tu dormiu de jejum, não tem nada a ver disso. O cara falou de ficar dias sem comer, esse Yoshinori Ohsumi. Não é essa história de ficar sem comer à noite, não. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Tá vendo que a mídia, ela tenta, de alguma maneira, censurar o jejum? E aí, esse cara, o Yoshinori Ohsumi, ele fala sobre a autofagia. O que é a autofagia? Quando você chega no jejum, a partir de 36 horas que você faz jejum, o seu corpo ele começa a produzir certos anticorpos que vão procurar células no seu corpo velha e cancerígena. Tem gente que fala que rejuvenesce fazendo jejum. Ao meu entender, tá? Nosso corpo tem 3 tipos de células. Existe a célula normal, existe a célula envelhecida e a célula cancerígena. Eu acredito que o nosso corpo tem essas 3 células. Eu não sou médico, se eu estiver errando aqui, me perdoe, vai perguntar para um médico. Um médico você vai saber 1000 vezes mais do que eu, cara. Só que é o seguinte, tem essas 3 células. Esse Yoshinori Ohsumi, que ganhou o prêmio Nobel, ele fala o seguinte, a partir de 36 horas, que não é dormir sem comer, igual o Estadão falou que não. Olha que filho da mãe, os caras mentindo, velho. Fico puto com os caras mentindo, meu irmão. Sabe, eu fico puto com os caras mentindo de verdade, velho. De verdade mesmo, eu fico pé da vida com os caras mentindo. E aí, deixa eu voltar aqui o estado aqui do negócio, né? Deixa eu pegar o vídeo aqui. Qual que era o vídeo mesmo dessa... tem que encontrar, né? O que eu recebo de vídeo no meu canal é brincadeira. Muitos vídeos eu não posso nem colocar para vocês porque é muito polêmico, né? Deixa eu ver se eu acho esse vídeo aqui da... Cadê o vídeo do jejum aqui, cara? Vídeo do jejum. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Vídeo do jejum, esse aqui. Basicamente é o seguinte, tá? Voltando ao assunto aqui para vocês poderem entender, tá? Isso que vocês estão vendo no canto direito aí é a porrada do vídeo do Telegram que eu recebo todos os dias, né? Então assim, eu recebo os vídeos, muitas vezes eu coloco aí. O que eu quero que vocês entendam? Qual é o ápice da questão aqui? O jejum, segundo o Yoshinori lá, o Ohsumi lá, o ganhador do prêmio Nobel,
A partir de 36 horas que você faz jejum, o que acontece? O seu corpo, ele começa a eliminar as células cancerígenas, mas existe uma regra, não é qualquer câncer não. Tem câncer que não tem como... esse próprio fala que tem câncer que não resolve com jejum não, tá? Não é todos os cânceres não. Então, tipo assim, mas a maioria resolve. E aí fala do que remove a célula cancerígena e remove células do envelhecimento. Então tem células no nosso corpo que já estão velhas, que são responsáveis por nos fazer envelhecer. Então o jejum, ele elimina as células cancerígenas e elimina as células do envelhecimento. Ou seja, você consegue dar longevidade para o teu corpo e você envelhece menos. E aí esse livro aqui fala que teve um estudo que foi feito, acho que foi em Boston, que fizeram com camundongos. E depois que eles fizeram com camundongo, misteriosamente os caras desapareceram. É maravilhoso, né? É assim, pegaram os camundongos e colocaram o mínimo de alimento que eles precisam para sobreviver. O camundongo precisa de 10 gramas de farinha de bico, sei lá, para comer todos os dias. Aí fizeram um estudo com o camundongo comendo apenas 70% da farinha de bico, comendo menos do que o necessário. O camundongo que comeu 30% a menos, não é 50%, é 30%, viveu o dobro. Tipo assim, o camundongo vivia em média lá um ano e 2 meses. O camundongo que estava comendo menos viveu o dobro. Ou seja, qual que é a mensagem que é passar? Comer menos, você vai viver mais. Tem tribos que fizeram aí tudo quanto é canto, cara. Eu não me lembro o nome da tribo. Teve uma na Índia lá, foi na... cara, como é que é o nome daquele lugar na Ásia? Vou lembrar aqui, mas teve um lugar na Ásia que foram tentar entender o porquê os membros da tribo tinham mais de 120 anos. Cara, você acha qual que é a idade mais velha da pessoa mais velha no mundo? O Google mente pra você. Tem brasileiro que tem mais de 120 anos, cara. Só que eles não vão contar isso pra você. Porque o interessante pra você não é acreditar que existe uma longa perspectiva de vida. O interessante pra você é acreditar que você vive no máximo até 70 anos. É essa a mensagem que eles querem passar pra você. Chegou nos 70, o que vier é lucro. É isso que eles querem passar pra você. E aí tem uma tribo, não sei aonde, que os caras viviam 120, a média de expectativa de vida de 120 anos. E aí, cara, foram fazer um estudo, né, para ver por que esses caras vivem tanto. Descobriu que os caras comiam uma vez por dia. Os caras na tribo comiam uma vez por dia. Descobriam que uma vez por mês os caras ficavam 5 dias sem comer. Uma vez por mês os caras ficavam 5 dias sem comer. Os caras comiam uma vez por dia e quando chegava próximo do mês, ficavam 5 dias sem comer. Outra coisa, os caras não comiam carne todos os dias. Carne era assim, a cada 60 dias eles comiam carne. Eles não comiam carne todos os dias, mas eles comiam legumes, verdura, tudo fresco. Tipo assim, legume eles não cozinhavam, eles comiam os alimentos da terra, sem cozinhar nem nada. Eu não sei por que disso, me parece que o fator nutricional é muito mais forte. Me parece que quando você cozinha o alimento, ele perde propriedades nutricionais. Eu não sei, não sou nutricionista, o nutricionista vai poder explicar isso aqui melhor. Mas aí os caras comiam as coisas cruas. E por que os caras não comiam carne? Porque os animais dessa região eram muito sorrateiros. E aí eles não comiam cobra, que tinha medo de veneno, não comia escorpião nem bicho nenhum, não comia morcego, porque eles também não são bobos, não comia urubu. Então o que os caras comiam de caça? Era um javali, isso aí o mundo todo tem. Quando aparecia um cedro, algum animal assim que aparecia de vez em quando. Aí a galera da tribo comia. Então eles não comiam carne, a carne era muito difícil nessa tribo. Então eles começaram a cultivar os alimentos. E aí, meu irmão, pela carne ser um grande luxo, comia-se pouca carne. Então os caras estavam mais pro lado do veganismo do que pro lado da carne. Inclusive esse livro fala muito do veganismo. Eu não gosto, eu adoro uma carnita, meu irmão. Eu adoro um leitãozinho. Eu não vou ser vegano, não. Me desculpe para vocês aí que são veganos, mas eu adoro uma carnita, tá? Uma carnita muito louca. Então o que acontece? Esses caras viviam pra caramba e eram muito vegetariano também. Aí, meu irmão, fizeram um estudo, descobriram, lançaram um documentário, acho que foi no Discovery Channel,
Esse documentário ficou 24 horas no ar e tiraram, meu irmão. Sumiu, tiraram registro histórico. Ou seja, mais uma vez perseguindo a galera que faz jejum. Eu não sei até hoje o porquê, cara. Tipo assim, pensa comigo. Se o cara fosse ser capaz de ler... Vamos convenhar. Se o cara fosse capaz de ler mentes... Vamos supor que o cara fez 40 dias de jejum, 41 dias de jejum. Se o cara fosse capaz de ler mentes, nós já saberíamos sobre isso, meu irmão. Essa informação já teria sido vazada. No mundo inteiro. Qualquer pessoa que ficasse 40 dias sem comer... Meu irmão, eu vou dizer uma coisa pra você. A gente saberia se o cara conseguisse ler mentes. Se o cara conseguisse mover objetos com a mente, nós saberíamos, meu irmão. Nós saberíamos. Essa informação ia ser vazada. Se o cara conseguisse levitar com o jejum, nós também saberíamos. Essa informação ia ser vazada. Pode ter certeza que essa informação ia ser vazada. Então, assim, você não vai abrir portal com jejum. Você não vai levitar. Você não vai sair laser pelos olhos. Você não vai mover objetos com a mente. Você não vai ler mente das pessoas. Então, por que caralhos o mundo inteiro, todo mundo persegue o jejum, meu irmão? Aí entra um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe que ninguém falou. E você que chegou a 1 hora de vídeo, eu vou falar. Quando você fica sem comer, você descalcifica sua glândula pineal. Você começa a enxergar o mundo espiritual plenamente. E, claro, parasitas, eles são hospedeiros de manifestações demoníacas. Então, quando você interrompe os parasitas, eles não conseguem influenciar essa vida. E, principalmente, você descalcifica a glândula pineal. Ou seja, você começa a ter mais consciência, mais sagacidade. Então, está mais para o lado da descalcificação da glândula pineal. Ou seja, quando você faz jejum, você passa a enxergar o mundo espiritual. Quem é vegano começa a enxergar vultos, coisas. Eu fui vegano, na verdade, ovo-lacto-veganismo, uma coisa assim. Eu comia ovo uma vez ou outra e leite também uma vez ou outra, mas eu era vegano, fui vegano 2 anos. Eu era espírita, kardecista, né? Fiz durante muito tempo, mais de 17 anos. Depois eu fiz uma especialização em Pietro Baldi, né? A grande síntese. E também decidi me tornar vegetariano, né? Eu cheguei a psicografar algumas cartas, cheguei a aplicar passe, cheguei a curar pessoas com as minhas próprias mãos, né? E vou dizer, tudo isso é demoníaco, óbvio, né? Isso aí não vem de Deus, não, cara. Só que assim, não é demoníaco também, não. Vamos dar uma palhinha para esse pessoal do espiritismo, que nem tudo é demoníaco, né, pessoal? Muitas coisas é o próprio corpo humano, né? Só que acontece o seguinte: quando você faz uma dieta restritiva, você começa essa dieta restritiva, principalmente na falta da ingestão da carne, você começa a descalcificar a glândula pineal. Existe a história da Madre Teresa de Calcutá. Já ouviu falar? O pessoal gosta de falar assim, Calcutá, né? O pessoal adora brincar com a Madre Teresa, né? Mas assim, já ouviu falar da história da Madre Teresa? A história da Madre Teresa é assim, mais ou menos assim. Essa mulher ficou famosa, né, na Igreja Católica, né, como freira, né? E, ao mesmo tempo que ela chegou a ficar famosa, ela ministrava e ajudava, né, os conventos. Teve um convento que essa Madre Teresa foi visitar que as mulheres falavam com anjos. E aí chegou o padre, né, o arcebispo, e falou assim: esse convento aqui é um convento abençoado por Deus, porque as freiras, elas conversam nos pátios com os anjos de Deus. E a Madre Teresa ficou assim: anjo, né? Aí a Madre Teresa foi na cozinha e falou assim: como é que essas pessoas comem? Aqui nesse convento a gente aboliu a matança de animais, a gente aqui só come legume e verdura, aqui ninguém come carne. Aí a Madre Teresa falou assim: dê imediatamente carne para as feiras. E aí, no mesmo dia, começaram a trazer carne para o convento, mudaram a alimentação do convento. E todas as freiras que falavam com anjos, do dia para a noite pararam de falar com os anjos. Que na verdade não eram anjos coisíssima alguma. Um anjo tem muito mais de 60 metros de altura, né? E não era anjo coisíssima alguma, não era anjo, mas sim espíritos. Não se sabe se eram espíritos pré-diluvianos, se era
se era demônio, não sabia, porque, tipo assim, elas conversavam com esses anjos, né? E era um verdadeiro paganismo ali dentro. E a Madre Teresa, ela falou, dei carne imediatamente para eles. Ou seja, a carne, ela prende o teu espírito no corpo com muita força. Por que o governo quer que você se torne vegano? A carne, ela prende o teu espírito com muita força. Então, você está firme na rocha. Quando você passa a ser vegano, o seu espírito fica solto. Você consegue ir para lugar, o seu espírito consegue atravessar os lugares. Então, o teu espírito fica solto para você fazer viagem astral, para você fazer qualquer coisa, o teu espírito fica solto. Só que assim, mente vazia, oficina de Satanás, né? Se seu corpo está vazio, pode ter certeza que alguém vai querer ocupar a vaga, né? Então tem esse problema, né? E aí, cara, quando eu era vegetariano, eu enxergava muita coisa. Mas muita coisa, né? E é bizarro. E assim, qual que é a moral da história, né? A moral da história. Vegetariano não é ficar sem comer, né? Mesmo que você seja vegetariano e exista parasitas no seu corpo, você vai continuar alimentando eles do mesmo jeito, cara. Do mesmo jeito. A única maneira de parar de alimentar parasita ou com algum desparasitante ou parando de comer. Não tem outra história. Então, vegetariano não é algo problemático no jejum, na galera do jejum, mas parar de comer é. E aí, qual a conclusão que eu chego? Vamos voltar aqui para a gente poder entender o ápice. Lembrando que eu estou só dando minha opinião, eu não sou médico, não entendo nada disso aí. Qual a opinião que eu chego? Se você faz o jejum, você limpa o seu corpo por completo. Limpando o seu corpo por completo, você elimina todos esses patógenos, parasitas que alteram a percepção da realidade. Para alguém defender bandido, essa pessoa tem que estar profundamente intoxicada de tal maneira que não perceba a realidade. Ou seja, se a galera começar a fazer jejum, vai gerar uma grande comoção social de âmbito nacional e do dia para a noite o sistema vai cair. Essa é a verdade. Porque o cara faz jejum, ele eliminou todos os resíduos tóxicos do seu corpo, se tornou extremamente mais inteligente, logo, né, o governo vai ser ameaçado, o sistema vai ser ameaçado, tudo vai cair. Então, eu acho que talvez seja esse o medo dos caras fazer jejum. Agora, francamente, eu não sei. É capaz de você, telespectador, a gente morrer sem saber por que esses caras perseguiram tanto o jejum. Eu não sei, meu irmão. Eu não sou médico e vou falar a verdade pra você, eu tenho até medo de fazer o jejum de 40 dias. Porque todo mundo que fez sumiu, porra, vai saber, velho. Não é porque morreu, não, é porque o cara tava vivo, só que aí o cara da entrevista era preso. Vai saber por quê, velho, eu não sei. Cara, tem uma experiência. Como é que eu vou falar isso aqui? Olha só. Você conhece a Deep Pararapuru Web, né? Alguma vez na vida você ouviu falar desse lugar, né? Existe uma experiência médica que vazou daquele lugar. Duas experiências. Uma é o projeto Abigail, né? Que é aquele que a galera fica privada de sono, né? Mas tem uma outra experiência médica que é bizarra. Eu não sei se eu posso contar ela aqui. Não sei. Eu vou contar ela de fininho. Você finge que você não ouviu, tá? Na Grã-Bretanha, pessoal, eu vou poupar nomes aqui, tá? Eu vou, licença poética, eu vou alterar a história verdadeira, tá? Eu não vou falar a história aqui não, cara. Eu vou alterar a história verdadeira que eu sei muito bem onde isso vai parar. Na Grã-Bretanha, tá? Só é o único lugar verdadeiro, o resto daqui pra frente é minha imaginação, né? Uma equipe de médicos decidiu fazer um experimento, tá? E isso com um lobby financeiro muito grande por trás. Só vou falar até aqui. E esses médicos, ele queria provar que o ser humano vive sem oxigênio. Esse médico, ele queria provar que o ser humano vive sem oxigênio. E esse médico era um neurocirurgião muito famoso, um grande, renomado, não sei o quê. E ele queria... Qual que era a intenção desse médico? Ele queria criar o ser humano perfeito. A intenção do médico era criar o ser humano perfeito. Esse médico, ele estudou a anatomia do corpo inteiro e descobriu qual era a parte do cérebro que era responsável por puxar e soltar, respirar e aspirar. Esse médico estudou qual era a parte do cérebro, estudou qual eram os nervos do corpo.
E aí ele chegava nas pessoas que estavam com a vida fodida, o cara tinha 3, 4 filhos, tinha uma esposa, às vezes a esposa estava grávida, e falava assim, ó, nós vamos dar 1 milhão de euros para você, se você aceitar fazer um experimento com a gente. Eu não posso garantir que você vai estar vivo, mas sua família vai receber. Aí, a família recebia o dinheiro antes do tratamento. O cara assinava um termo, até de morte, tudo, e a família recebia o dinheiro. Aí o médico ia lá e tirava a parte do cérebro de respirar, tirava a parte nos nervos de respiração e removia o pulmão dos caras. Tudo os caras sedado. Eu não sei como é que ele fazia isso. Nesse experimento, me parece que morreu mais de 1.000 pessoas. O cara tentava, dava errado, tentava, dava errado. Mas teve uma hora que o cara conseguiu ter êxito. Morreu uns 1.000 assim. 1.000. Mas foi uma pesquisa que os caras tinham dinheiro absurdo, meu irmão. E aí, o que aconteceu? Eles conseguiram fazer o primeiro ser humano que não usava oxigênio. Porque esse médico tinha a concepção que o oxigênio era venenoso. E, cara, o oxigênio ele é venenoso. O que te mata é o oxigênio. O seu sangue ele possui glóbulos vermelhos, que são responsáveis por transportar o oxigênio nas suas veias. O oxigênio envelhece o seu corpo. O oxigênio ele enferruja o seu sangue. O seu sangue só é vermelho porque está enferrujado. Porque ele está enferrujado. O seu sangue não era para ser vermelho, ele está vermelho porque está enferrujado. E o seu corpo envelhece por causa do oxigênio. Então esse médico teve a ideia, o oxigênio da mesma forma que é necessário para a vida nos mata. E se a gente tirar o oxigênio, será que o ser humano vai alcançar a imortalidade? É pensamento do cara, loucão, meu irmão. Verba, tudo, fazendo dentro de unidade de não sei o quê. Eu não vou falar nem pra pau aqui. E aí é o seguinte, cara, fez o experimento com o cara. Esse cara conseguiu. O cara levantou, ele acordou, ele tinha a boca, ele tinha tudo. Ele acordou e depois de ficar mais de 12 horas sem oxigênio, vivo, ele acordou e simplesmente começou a mexer tudo direitinho. Só que quando esse cara foi puxar deixa eu voltar ao foco. Quando esse cara foi puxar o ar, não tinha pulmão. Aí esse cara desesperou. Esse cara desesperou. Ele foi puxar o ar com a boca, não conseguia. Porque não tinha mais pulmão. O pulmão foi removido. Esse cara desesperou. Pegou o bisturi que tinha lá e fez assim, ó. Nele mesmo. E o médico ficou puto, porque o cara tinha conseguido e ele foi lá e fez isso. Porque o médico tinha removido o nariz. E eu acho que essa primeira vez ele tinha removido o nariz e a boca. Que ele queria ter a certeza que o cara fez isso. Aí o segundo cara, eles deixaram o nariz e a boca, mas removeram tudo que envolve isso. O segundo cara foi lá, pegou o bisturi, pegou as facas e fez assim. Então chegou um ponto na hora de despertar que eles removiam tudo da sala, pro cara não fazer nada. Teve um cara que conseguiu quebrar o próprio cérebro. E aí, mas teve um cara que não fez isso. Teve um cara que acordou, ele deixou a voz. Eu não sei como que se produz voz sem pulmão, não sei, mas ele conseguiu deixar com que o cara tivesse voz. E esse cara ficou 24 horas adormecido, sem oxigênio, para depois acordar. Quando esse cara acordou sem oxigênio, ele não ficou desesperado. Ele teve todo um treinamento, não sei o que. Não ficou desesperado. Só que esse cara falou assim: quem são vocês? Eu tava com os médicos que a percepção da realidade do cara mudou completamente. Ele estava enxergando os caras como se fossem demônios. Ele olhou para o céu e não viu o céu azul, ele viu o céu vermelho. Isso no relato do cara. E aí ele olhou para a situação, ficou desesperado, não porque estava sem respirar, mas porque simplesmente toda a realidade tinha mudado para ele. Tudo tinha mudado, as cores tinham mudado, tudo tinha mudado. E ele passou a enxergar umas coisas bizarras. Só que aí entra um pequeno detalhe, tiraram a boca do cara também, né? Porque na concepção desse médico, você conseguiria ficar sem comer e sem respirar, né? Ele queria criar um ser humano que sobrevivesse no espaço, sem comer e sem respirar.
E, cara, esse último cara, ele ficou vivo assim, tal, ficou uns 3 dias vivo. E ele foi relatando, né, pro médico, falou, a sua aparência tá horrível, parece que tá saindo demônios dentro de você, uma fumaça estranha, não sei o que, tal. E mudou a percepção do cara inteiro, né? Por fim, esse cara tirou a própria vida, velho. Ninguém sobreviveu nesse experimento. Aí eles encerraram o caso. Pelo menos é o que aparenta, né? Então, assim, foi mais de 1 bilhão de euros que gastaram nessa experiência. Qual que era a conclusão? O ser humano, eles chegaram à conclusão, o ser humano consegue sobreviver sem oxigênio e consegue sobreviver sem comida, pelo experimento desse médico doidão. Só que acontecia coisas inacreditáveis. Me parece que existe uma realidade, uma dimensão que está fundida com a nossa. Me parece que tem uma dimensão que está fundida com a nossa. E nessa dimensão é onde livremente estão os demônios, maus espíritos, anjos caídos. Me parece, a gente chama de Abaddon, né? A dimensão a um passo do inferno. Que é mas a gente chama de Sheol também. E aí o que acontece? Me parece que ela fica na nossa mesma realidade. Quando você descalcifica a sua glândula pineal, a sua capacidade de enxergar aumenta, a sua capacidade de escutar aumenta, a sua percepção do mundo aumenta. E aí o que acaba acontecendo? Que você começa a enxergar essa dimensão. O Nikola Tesla realizou um experimento chamado Projeto Filadélfia, que teletransportou um navio de tanque de guerra junto com Albert Einstein, né, nos Estados Unidos, teletransportou para 16 quilômetros de distância de um lugar ponto A a ponto B. Eles queriam tornar o navio invisível e, na verdade, abrir um portal. Ficou 1 minuto no portal esse navio, depois voltou para a nossa realidade. Acabou que algumas pessoas foram fundidas com as latas, né, uma galera morreu, mas teve uma galera que sobreviveu. A galera que sobreviveu fala que tem uma dimensão, é uma outra realidade, não é a nossa. É uma outra realidade com monstros, uma coisa terrível. É como se... Já viu um filme chamado Cloverfield? É aquilo ali, é a dimensão dos monstros. Não tem Deus, não tem Jesus, não tem nada. É uma dimensão terrível. Já jogou Half-Life? É mais ou menos aquilo ali. Assistiu Doom? É mais ou menos aquilo ali. E aí, meu irmão, diz que tem essa realidade lá. E os caras ficaram 1 minuto lá presos, velho. E ninguém no navio que ficou 1 minuto nesse lugar voltou para sã consciência. Todo mundo, eles eliminaram a galera toda, decidiram eliminar a galera toda, né? Sumir a galera. Ninguém, nem os caras que saíram ilesos sem um arranhão conseguiu manter a sanidade. Ou seja, eu acredito que o jejum, eu acho que o sistema deve proibir o jejum, porque essa coisa deve revelar muita coisa. Eu acredito que pelo menos no mundo espiritual, eu acredito que o jejum ele é capaz de aumentar a sua percepção do mundo de tal maneira, mas de tal maneira que ela é impossível de ser fechada. Já viu que tem uns remédio não, qual é o nome daquele negócio? Já viu que tem tipo Santo Daime? Já viu aquelas seitas? Os caras tomam um chá de erva lá, acho que era Santo Daime. O cara bebia aquele negócio ali, ele começava a enxergar o outro mundo, transcendia para o mundo espiritual. Aí quando o cara voltava, o cara já não era mais a mesma pessoa, a pessoa mudava completamente. O cara de boa tomou aquele negócio, quando volta não é mais a mesma pessoa, mudou, né? Inclusive tem um bichinho aqui no estúdio, né? Mas assim, aí o cara mudou completamente. Tem umas drogas assim, chá de cogumelo, tem uns trem que altera a realidade. E o que acontece? O governo, ele faz vista grossa para esses cogumelos, para esses negócios malucos. Você vê, cara, maconha pro governo é nada, o governo tá nem aí. Cigarro pro governo, vamos prender um ou outro aí. Os caras não estão nem aí. Mas tem umas drogas malucas aí que alteram a percepção da realidade, que eles não deixam, cara. Que eles realmente fazem jus, eles batem de frente, não sei o que. Não deixam, né? Você vê que em Santo Daime só os caras daquele grupo de não sei quem pode praticar, não pode para qualquer pessoa. Então, aí eu fico pensando assim, a realidade, o mundo a mente do cara deve expandir de tal maneira que alguma coisa deve acontecer. Então o que eu penso? Eu acredito o seguinte: existem níveis de jejum. Tem um jejum de 3 dias,
Tem um jejum de 24 horas, tem um jejum de 36 horas, tem um jejum de 7 dias, tem um jejum de 15 dias, 14 dias, tem um jejum de 21 dias, tem um jejum de 28 dias, 31 dias, tem um jejum de 36 dias, tem um jejum de 40 dias, 41 dias, 44 dias, 50 dias, tem jejum de tudo quanto é jeito. Existem várias classes de jejum. O que eu penso? Alguns jejuns não impactam a sociedade de maneira nenhuma. Tipo, o cara ficar 3 dias sem comer, o governo não tá nem aí para isso. Só que a galera que alcançou o jejum de 40 dias, todo mundo que alcançou o jejum de 40 dias, o governo vai atrás. Teve um caso, eu acho que foi na Finlândia, cara. Eu não fui Finlândia, não. Como é que é o nome? Ah, cara, é o seguinte, ó. Eu vou explicar para vocês, tá? Como é que é o nome daquela? Eu não vou. Melhor nem falar o nome do país, não, esquece. Na Ásia. Pronto, falei, Ásia. Só isso aí. A CIA, organização lá dos Estados Unidos, realizou uma operação para. A CIA tem um protocolo para prender Jesus. Sério, a CIA tem um protocolo para a volta de Jesus, para poder capturar Jesus Cristo vivo. Ela tem um protocolo. E aí, teve um lugar na Ásia que aparecia um cara que transformava água em vinho. Esse cara andava sobre as águas. Esse cara tinha 33 anos, andava sobre as águas. Esse cara transformava a água em vinho. Esse cara curava as doenças e ressuscitava os mortos. Foi na Ásia que esse cara apareceu, numa tribo indígena. Numa tribo não, naquelas aldeias de 1000 pessoas mais ou menos. Então a pessoa morria, ele ia lá e ressuscitava a pessoa. Aí, esse fato chegou na CIA, cara. A CIA organizou uma operação militar secreta. Tipo, os moradores local contando. Um Black Hawk, meia-noite, descendo a galera de carro, pegou esse cara e levou para o helicóptero e foi embora. Tipo assim, gente armada. Uma operação para poder capturar Jesus. E aí, pegaram esse cara e levaram para a CIA, não sei o que tal. E começaram a usar esse cara para poder reviver pessoas famosas de sua época, não sei o que. Pelo menos é o que dizem, né? Esse cara, num dado momento, desapareceu. Ele estava preso nos lugares mais seguros, vigiado por câmeras, com funcionário, com gente ali. E esse cara simplesmente desapareceu. Assim, ó. Desapareceu. Como se tivesse atravessado um portal. E o curioso fato é que esse cara fez jejum de 40 dias, velho. Porra, meu irmão. O que esses caras... O que tem? Eu fico perguntando, meu irmão. O que tem nesse negócio, velho? Que caralhos tem essa porra de jejum de 40 dias? Eu não sei. Eu não consigo fazer, cara. Porra, eu não consigo fazer jejum de 40 dias, meu irmão. Eu não consigo. Eu acho que uns 3 dias eu consigo fazer, velho. 40 dias eu não consigo fazer não, meu irmão. Desculpa você aí, eu não consigo fazer. Mas aí eu fico me perguntando, cara, que caralho tem esse jejum? E aí, no fim da história, ninguém descobre nada, eu só vejo perseguição. Agora, você que está assistindo esse vídeo, o que você acha que pode acontecer quando você faz jejum de 40 dias? Ah, claro, pode morrer também, né? Vai saber, né? Eu não sei, eu não sou médico. O cara pode morrer fazer jejum. Eu acho que pode, eu não sou médico, eu não tenho nem entendimento desse negócio, cara. Mas o que eu achei curioso é o mundo estar alarmado com jejum, velho. Os caras removeram da Bíblia o versículo de jejum. O medo, daqui a pouco, você vai ver que o próximo versículo da Bíblia vai ser o jejum de 40 dias de Jesus. O que tem nesse tal jejum de 40 dias? O que tem, cara? Eu não sei, meu irmão, mas os caras tão querendo remover. Se por algum milagre esse vídeo for pro ar, inclusive para esse vídeo poder ir pro ar, né, eu me assumi, Felipe Neto, Whindersson Nunes, Luísa Sonza, Pablo Vittar, amo todos vocês são maravilhosos, eu adoro a modernidade, adoro o iPhone, adoro tudo. Tem que falar assim para essa porcaria ir pro ar, né? Mas assim, se esse vídeo milagrosamente for pro ar, eu não sei se vai pro ar, tem 1h30 que eu tô gravando aqui, vou tentar fazer que esse vídeo vai pro ar. Se você é médico, se você é neurologista, se você é nutricionista, sei lá, cara, comenta aqui embaixo pra gente poder saber por que caralhos o jejum é uma coisa tão importante, cara. Comenta aqui, você que é nutricionista, você que é médico, dá o seu parecer, comenta aqui embaixo o que você sabe sobre jejum, comenta aqui embaixo pra gente poder descobrir, cara, o porquê que a galera não deixa fazer. Eu queria entender, velho. Eu queria entender.
Eu queria entender. Será que eu vou ter superpoderes? Se eu vou levitar, vou sair voando aí, tipo Dragon Ball? Por que, cara? Por que os caras não deixam fazer? Comenta aqui embaixo a sua versão. É porque os caras vão morrer? É porque dá muito problema de saúde? É porque o que acontece? O cara fica doidão? O cara dá louco no cangaço? Não sei. Comenta aqui embaixo aqui. Você que é médico, tem essa experiência. O que você acha desse assunto aqui, cara? Bom, vou ficando por aqui e deixo essa pergunta pra vocês. O que carambas acontece quando você faz jejum de 40 dias? E, francamente, eu não sei, mas vamos procurar saber, né? Pelo menos eu vou procurar saber, mas não vou gravar. Eu não vou gravar um segundo vídeo de jejum, não, meu irmão. Se a galera tá sendo perseguida por causa de palestra, eu é que não vou me envolver com isso, tá bom? Fique na paz.